Eu sou Renato, e hoje, gostaria que você me acompanhasse em uma poderosa oração, para que Deus abra todos os seus caminhos e deixe você ter a vida que merece. Não aguenta mais essas desavenças em casa? Precisa de uma cura para a sua saúde? Gostaria de um relacionamento mais saudável? Precisa ganhar mais dinheiro? Então venha rezar comigo, para que por meio dessa intercessão, Deus liberte você de todas as amarras que estão te impedindo de ser feliz. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e assim fazer parte da nossa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe de infinita paciência e sabedoria, venho diante de ti com o coração pesado, buscando tua intercessão materna diante do trono do Altíssimo. Tu que conheces os nós mais profundos e antigos da alma humana, tu que tens desatado tantos laços de dor, discórdia e aflição ao longo dos séculos, olha agora para este filho que recorre a ti com fé sincera. Tu que és mãe, que sentes cada ferida que nasce na convivência familiar, contempla o que tem sido provocado por mãos que não desejam o bem, que lançam sombra sobre a união que deveria ser sagrada e protegida. Meu anjo da guarda, fiel companheiro, enviado por Deus desde o início da minha existência, tu que és discreto, mas incansável em teu cuidado, une-se agora a esta súplica silenciosa. Conheces tudo o que se passa ao redor, mesmo aquilo que os olhos não veem. Sabes o que foi lançado com intenções más, palavras proferidas em silêncio, desejos voltados para o mal, tentando destruir a paz entre aqueles que deveriam caminhar em harmonia. Não permitas que as armadilhas do inimigo mais cruel encontrem espaço entre os que compartilham o mesmo sangue, o mesmo teto, o mesmo amor. Ó Senhora, quantas vezes os laços se tornam correntes, quantas vezes os vínculos familiares se tornam campos de batalha sem que ninguém perceba quando tudo começou. E tudo isso, provocado por aquele que deseja apenas o caos, que sorri ao ver irmãos em conflito, pais e filhos afastados, esposas e maridos em desentendimento, parentes feridos por palavras duras e silêncios longos. O meu pior inimigo não mede consequências, usa de inveja, de palavras mal intencionadas, de desejos amargos que viajam como flechas espirituais com o objetivo de desunir e separar o que Deus uniu. Mas eu sei, Senhora, que nenhum nó é maior do que teu amor, e nenhum mal é maior do que a misericórdia divina. Intercede junto a Deus para que cada raiz de discórdia plantada sorrateiramente seja arrancada com firmeza. Que toda semente de divisão, que foi regada pela maldade alheia, seque diante da luz da verdade e do amor. Que cada gesto ou pensamento que tenha sido manipulado espiritualmente para causar atrito perca sua direção. Que aquilo que foi proferido por línguas envenenadas se perca no vazio, sem atingir corações. Que os sentimentos distorcidos que tentam se instalar dentro do lar se desfaçam diante da presença do Espírito Santo, que habita onde a verdade, fé e justiça. Minha mãe, que teu manto cubra meu lar. Que nenhum mal vindo de fora encontre espaço. Que toda raiva criada sem motivo se desarme. Que todo ciúme sem explicação seja silenciado. Que toda atitude agressiva ou distante que tenha surgido de repente, sem razão clara, se dissipe pela ação do céu. Que aqueles que habitam comigo, ou que pertencem à minha história familiar, sejam protegidos contra qualquer energia que deseje separar, confundir ou entristecer. Ó Anjo Santo, que nenhum passo meu escape da tua proteção. Que teus olhos estejam atentos a cada tentativa do inimigo de criar confusão e desentendimento. Que teu escudo invisível barre as palavras que são lançadas com intenção de gerar desconfiança. Que teus braços afaste toda influência espiritual que se insinue durante o sono, durante conversas, durante decisões importantes. Que aquilo que tenta se infiltrar através da raiva contida, da impaciência ou da intolerância seja interrompido. Senhora, peço que tua intercessão alcance todos os membros da minha família.
Que cada um seja alcançado por uma luz que esclarece, por uma paz que acalma, por uma sabedoria que evita reações impensadas. Que ninguém dentro da minha casa seja manipulado por sentimentos que não nasceram do coração, mas sim de interferências externas. Que cada tentativa de fazer nascer ofensas, acusações ou distanciamentos sem sentido seja apagada pelo toque da tua graça. Deus Altíssimo, que tudo vê, tudo sabe, e nada deixa passar despercebido, olha por nós. Olha para as feridas abertas não por nossos atos diretos, mas por influências malignas que agem no invisível. Permita, Senhor, que tua justiça prevaleça. Que o inimigo que se alimenta do sofrimento alheio colha o peso das suas escolhas. Que aquilo que deseja ao outro, volte como aprendizado. Que ele compreenda, ainda que por caminhos difíceis, que ninguém avança sobre o sofrimento dos outros sem carregar também as marcas do próprio veneno. Senhora desatadora dos nós, que já viu tantos corações dilacerados voltarem a bater em paz, toca agora cada canto da minha casa. Passa pelas portas, pelas janelas, pelos quartos, pelas palavras ditas e pelas não ditas. Que teu olhar repouse sobre os sentimentos que precisam ser realinhados. Que tua presença traga discernimento, silêncio quando necessário, sabedoria quando houver confusão, empatia quando houver distância. Anjo da guarda, permanece comigo. Permanece ao lado daqueles que amo. Permanece atento aos ataques invisíveis, às sugestões sorrateiras que tentam fazer germinar a discórdia. Que teus avisos silenciosos cheguem aos nossos corações e nos façam recuar antes que a palavra errada seja dita, antes que o gesto impensado seja feito. Que sejamos capazes de enxergar quando algo estranho nos ronda, quando o que sentimos não é natural, quando o comportamento se altera sem explicação. Que cada tentativa do mal de romper os laços familiares seja interceptada. Que não encontre morada. Que não encontre espaço. Que não encontre acolhimento. Que não prospere. Que não avance. Que pare. Que cesse. Que desapareça. Que tudo aquilo que nasceu no coração do meu inimigo para destruir a paz da minha casa, se perca. E que no lugar do ódio, reine o perdão. Que no lugar do barulho, reine o silêncio que cura. Que no lugar do afastamento, renasça a união. Que a alegria, que parecia ter sido levada, volte. Que o amor que parecia ter se perdido, se reacenda. Que tudo isso aconteça não por mérito meu, mas porque tu és mãe e nunca abandona os teus filhos. Porque Deus é justo e não se cala diante do sofrimento de quem vive sob ataques. Porque meu anjo da guarda é fiel e jamais deixará que eu caminhe sozinho. E porque sei que, apesar de toda a tentativa do inimigo, o bem sempre encontra uma forma de se restabelecer. Mãe que compreende o que escapa ao entendimento humano, que cuida dos filhos com olhar atento mesmo quando tudo parece calmo por fora, mas por dentro a alma grita por alívio, venho buscar tua intercessão diante de Deus, com sinceridade e fé, para que a saúde se restabeleça, para que toda enfermidade cesse, e principalmente, para que os desejos malignos do meu pior inimigo sejam neutralizados e não mais encontrem caminho para afetar o corpo, a mente, nem o espírito. As dores que surgem sem explicação, os sintomas que se espalham sem motivo aparente, os diagnósticos que não se fecham e os incômodos constantes que tentam minar a paz, nada disso nasce do acaso, nada disso permanece sem interferência do espiritual. Há mãos invisíveis tentando impedir o vigor, há olhares carregados que almejam ver o corpo curvado, há palavras lançadas com inveja, com intenção de adoecer. Que o olhar de Nossa Senhora alcance o mais profundo do meu ser. Que cada área afetada pela inveja, pela maldade mentalizada por quem deseja o adoecimento, seja resguardada. Que nenhum pensamento destrutivo enviado por meu pior inimigo encontre acolhimento nos tecidos do meu corpo. Que o sistema que sustenta a vida não seja afetado por sentimentos alheios, nem seja dominado por energias que visam a fragilidade. Que aquilo que foi desejado contra mim se dissipe no instante em que tua presença tocar tudo que está em descompasso. Santa Mãe, nenhuma dor deveria nascer da inveja. Nenhuma doença deveria ser provocada por ciúmes.
Nenhuma fraqueza no corpo deveria ter como origem o desejo de alguém que prefere ver a ruína em vez da saúde. Mas o mundo está carregado por sentimentos distorcidos, e há quem, sem saber o peso do que carrega no coração, projeta sobre os outros a sua própria escuridão. Meu pior inimigo não age apenas com palavras, mas mentaliza a queda, projeta enfermidade, deseja que eu seja limitado, enfraquecido, impedido de seguir com firmeza. Mas sei que tua intercessão, ó Mãe, atravessa o invisível. E sei que a tua presença transforma tudo que foi direcionado com má intenção. Anjo da guarda, enviado desde o início para guardar, proteger e guiar, olha com atenção os caminhos que foram cruzados por más intenções. Sabe o que foi dito sem voz, sabe o que foi desejado no oculto, sabe onde estão os pontos por onde as más energias tentam se infiltrar. Guarda os pensamentos, vigia o sono, protege o corpo. Não permite que aquilo que foi arquitetado pelo ódio se aloje nos ossos, no sangue, na respiração, nos nervos, na pele ou no coração. Tudo que se manifesta como desequilíbrio e desconforto, provocado por quem carrega inveja e mágoa, deve ser identificado por ti, combatido e eliminado. Nossa Senhora, há momentos em que o cansaço aparece sem motivo, a dor se instala sem origem, a energia se esvai mesmo com repouso. E não se trata apenas de doenças do corpo, mas da alma sendo alvejada por quem deseja me ver desamparado. A saúde foi comprometida, mas não por negligência, e sim por ataques que saíram do coração do meu inimigo, carregados de ressentimento. Que esse laço seja desfeito, que esse nó seja desatado, que essa maldade perca sua força no momento em que tua luz tocar as raízes desse mal. Que a purificação ocorra nos pensamentos, no sangue, nos órgãos. Que o olhar de Nossa Senhora penetre onde nenhum olhar humano consegue alcançar. Que nenhuma célula do meu corpo carregue os reflexos da maldade alheia. Que os pensamentos obscuros enviados contra mim não se convertam em doenças, que não se transformem em limitações, que não ganhem corpo na matéria. Que os caminhos do restabelecimento se abram e nada os impeça. Anjo da guarda, permanece atento ao redor. Não permite que encantamentos, desejos negativos, palavras carregadas de maldade, orações invertidas ou qualquer tipo de manipulação espiritual afetem minha saúde. Que tudo isso seja barrado, que não se aproxime, que não encontre recepção. Que tudo aquilo que nasceu da raiva do meu pior inimigo retorne ao nada. Que não se estabeleça em mim. Que não se manifeste como febre, tontura, dor, doença, ou qualquer tipo de impedimento físico. Nossa Senhora, intercede para que as noites tragam repouso verdadeiro. Que o sono não seja invadido por inquietações lançadas por aqueles que querem ver ruína. Que as manhãs não comecem com desânimo sem explicação. Que os dias não sigam sob o peso de um cansaço injustificável. Que o alimento nutra, que a respiração seja livre, que os batimentos sigam ritmados pela paz. Que a circulação do sangue seja limpa, livre de qualquer toxina espiritual que tenha sido projetada com intenção maléfica. Sabes, Mãe, que muitas enfermidades não têm raiz física. Elas nascem da inveja, são alimentadas pela malícia, são regadas pela insistência do inimigo em querer me ver cair. Mas também sei que tua intercessão não conhece limites. Sei que nenhum desejo contra mim é mais persistente que o amor que vem do céu. E sei que meu anjo da guarda continua vigilante, mesmo quando não percebo. Por isso clamo por tua presença ao meu lado. Que cada passo seja protegido. Que cada encontro seja resguardado. Que cada ambiente onde piso esteja limpo de energias enviadas com ódio. Que meu nome, quando pronunciado com más intenções, perca o poder de ligação com essas pessoas. Que minha imagem, quando visualizada com raiva, não permita conexão com minha saúde. Mãe, acalma o coração, fortalece o espírito, limpa as correntes do sangue de qualquer impureza vinda da inveja. Que os olhos espirituais que tentam me atingir sejam cegados. Que os ouvidos que escutam para depois amaldiçoar sejam calados. Que as mãos que se erguem para desejar meu mal se cansem.
Que toda tentativa de causar doença seja frustrada. E que aquele que deseja minha ruína compreenda, um dia, que cada desejo contra alguém é um peso que se volta contra si. Anjo da guarda, protege as entradas do corpo e da alma. Protege os pensamentos, as emoções, os vínculos. Sela com tua luz os lugares por onde o mal tenta passar. Que nenhuma dor sem explicação permaneça. Que nenhum mal-estar recorrente encontre abrigo. Que a saúde se estabilize, que as dores cessem, que os exames tragam paz, que o futuro seja pleno. Que toda alteração que não faz sentido se desfaça. Que o equilíbrio volte a reinar. Que nenhuma enfermidade encontre permanência. Que toda raiz de mal-estar seque. Que toda palavra proferida contra meu bem-estar perca sua vibração. Que todo ritual ou mentalização feita para causar danos ao meu corpo se quebre no exato instante em que tua presença, Mãe, tocar minha existência. Que todo plano seja frustrado. Que toda intenção de adoecer seja parada. Que todo ódio lançado com o intuito de me ver doente se perca no tempo. Nossa Senhora desatadora dos nós, confio que tua ação está acontecendo agora. Que a luz de Deus passa através de tua intercessão e vai diretamente aos pontos que precisam ser restaurados. Que tudo que havia sido afetado volte à ordem natural. Que a saúde seja recuperada, não como recompensa, mas como graça concedida por aquele que tudo pode. Que o corpo, a mente e o espírito sejam libertos de qualquer prisão colocada por desejos alheios. Anjo da guarda, agradeço por não se afastar, por continuar presente, mesmo quando a escuridão parecia querer vencer. Que tu continues à frente, limpando os caminhos, preservando meu equilíbrio, silenciando toda negatividade que tenta chegar. Que a presença de ambos, Nossa Senhora e Anjo Santo, seja constante, firme, protetora. Que o que veio para destruir não prospere. E que, por vontade de Deus, meu corpo recupere a leveza, a saúde e o vigor. Nossa Senhora desatadora dos nós, que desde os tempos mais antigos acompanha com sabedoria os conflitos humanos e observa os laços que se apertam ao longo dos caminhos, venho confiar a ti a situação que me consome por dentro. Sabe-se que no silêncio das intenções alheias habitam perigos invisíveis, que sorrateiramente se aproximam para desequilibrar o que foi construído com verdade. E quando esses nós surgem, tão bem amarrados pelo ciúme, pela insegurança e pelas influências externas que rodeiam meu relacionamento, torna-se impossível ignorar a gravidade do que se passa. Tu, que és mãe atenta aos detalhes da alma, conhece o que pulsa no íntimo daqueles que se amam, mas também sabe o quanto outros olhos se fixam sobre o que não lhes pertence. O que existe entre mim e a pessoa com quem compartilho o coração tem sido alvo de olhares cobiçosos, desejos silenciosos de terceiros que se aproximam com doçura aparente, mas por trás escondem intenções impuras, estratégias disfarçadas de amizade, gestos dissimulados, palavras cuidadosamente escolhidas para se infiltrarem no cotidiano e causar instabilidade. Que nenhuma dessas interferências encontre espaço entre nós. Que nenhuma palavra dita com segundas intenções gere dúvida. Que nenhum elogio intencional desequilibre o discernimento de quem caminha ao meu lado. Clamo para que o laço de afeto, respeito e parceria que existe entre mim e essa pessoa que partilha o íntimo da vida seja blindado contra qualquer influência externa. Que cada intenção estranha que surge ao redor seja interrompida antes de encontrar brecha. Que a paz que deveria existir na convivência não seja destruída por insinuações, flertes disfarçados ou manipulações. Que tudo aquilo que é dito pelas costas, tentando plantar desconfiança, seja identificado e neutralizado. Anjo da guarda, que me acompanha desde o princípio, e também vela pela pessoa que caminha comigo, observa tudo o que está oculto. Nada escapa à tua visão. Estão sendo lançados olhares carregados de desejo não por admiração pura, mas por ambição possessiva. O que deveria ser respeitado está sendo almejado por terceiros que desconhecem o verdadeiro significado da aliança. Que tu, com teu zelo constante, fique entre cada tentativa de aproximação imprópria e o coração de quem me ama. Que nenhuma sedução planejada tenha êxito.
Que nenhuma carência momentânea sirva de brecha para a entrada de alguém que deseja ocupar o lugar que não lhe pertence. Nossa Senhora, sei que o ciúme também se insinua. Às vezes não nasce de palavras, mas de percepções alteradas por insinuações externas. E o que antes era confiança passa a ser dúvida. O que era segurança se transforma em desconfiança. Que essa raiz seja cortada pela raiz, antes que cause danos maiores. Que não se transforme em acusações, em brigas sem motivo, em distanciamento desnecessário. Que o amor que nos une não se perca em tentativas de controle, mas que se fortaleça na verdade e na transparência. Que cada um consiga enxergar o outro com clareza, sem filtros criados por terceiros mal intencionados. Aqueles que olham com cobiça, mesmo sem dizer uma palavra, transmitem intenções com os olhos, com gestos, com a maneira de se aproximar. Há aqueles que, mesmo sabendo que a pessoa está comprometida, insistem em se insinuar, usar estratégias, buscar atenção. Que essas atitudes sejam rejeitadas pelo olhar da mãe que tudo vê. Que o espaço que partilhamos como casal seja preservado. Que o que foi construído com dedicação não seja desfeito por interferências egoístas de quem apenas deseja destruir o que não conseguiu conquistar com verdade. Anjo da guarda, protege o diálogo entre nós dois. Que seja franco, sereno, livre de interpretações distorcidas. Que as palavras não sejam usadas como armas, mas como pontes. Que o silêncio não seja usado como punição, mas como reflexão. Que não haja segredos que sirvam de abrigo para dúvidas. Que tudo possa ser exposto com confiança. Que o amor, quando sustentado com equilíbrio, supere qualquer tentativa de separação. Que ninguém consiga plantar sementes de insegurança. Que cada aproximação suspeita seja vista como é, e não como parece. Nossa Senhora, tudo que é construído com verdade incomoda quem não conseguiu viver o mesmo. Tudo que é saudável, mesmo com suas falhas humanas, desperta ciúmes naqueles que vivem na carência. A quem não aceite ver a alegria do outro. A quem prefira tirar em vez de construir o próprio caminho. E muitas dessas pessoas direcionam desejos silenciosos para aquilo que vem à distância. Tentam ocupar espaços usando da simpatia, do carinho excessivo, da presença insistente, dos elogios repetidos. Que nenhuma dessas tentativas alcance o coração do meu cônjuge. Que os olhos dele, reconheçam a verdadeira intenção de cada aproximação. Que o discernimento seja claro. Que as decisões não se deixem contaminar. Clamo para que o laço entre nós seja ajustado com equilíbrio. Que nenhuma ferida mal cicatrizada se torne ponto vulnerável. Que as experiências do passado não sirvam como justificativa para o medo no presente. Que o ciúme, mesmo quando tenta se justificar como zelo, não assuma o controle. Que o respeito pela individualidade permaneça intacto, mas que a lealdade seja o alicerce. Que ambos saibam diferenciar o que é cuidado e o que é desconfiança excessiva. Que os ruídos externos não ditem o rumo da relação. Anjo da guarda, quando alguém se aproxima com intenções obscuras, nem sempre é possível perceber. Por isso, guia os passos da pessoa amada, protege o olhar dela e bloqueia qualquer encantamento ilusório, qualquer emoção passageira provocada por terceiros. Que nenhum deslize provocado por armadilhas cause feridas profundas. Que a fidelidade não se abale, mesmo diante de provocações. Que o respeito que sustenta essa relação se mantenha diante das tentações, das oportunidades aparentemente inofensivas, das conversas que se iniciam sem maldade, mas escondem intenções perigosas. Nossa Senhora desatadora dos nós, destrava os bloqueios que surgem entre nós por influência de quem não quer nosso bem. Desfaz os nós criados por comentários maldosos, por comparações feitas nas sombras, por conselhos enviesados de quem se faz de amigo, mas deseja destruição. Que nenhuma opinião externa pese mais do que o amor que nos une. Que as decisões sejam tomadas com base na verdade interna, e não na distorção externa. Que esse relacionamento não se desgaste pelas intenções de terceiros.
Que nenhum plano de separação montado por quem deseja tomar o lugar que não lhe pertence seja bem-sucedido. Que todas as energias direcionadas para gerar afastamento se neutralizem antes mesmo de alcançar o nosso espaço. Que a presença de Nossa Senhora se faça constante em nosso lar, em nossas conversas, em nosso olhar um para o outro. Que a presença do anjo da guarda se mantenha em vigilância permanente, afastando qualquer pessoa que tente semear discórdia com carisma falso, com atitudes aparentemente inocentes, mas carregadas de intenção. Que o respeito volte a ser sempre o centro. Que a confiança seja restaurada onde houver falha. Que o compromisso seja reforçado onde houver dúvida. Que o desejo de permanecer juntos vença toda tentativa de separação. Que cada armadilha do inimigo seja descoberta. Que cada plano que tenta nos separar seja cancelado. Que aquilo que foi preparado para nos dividir seja desfeito pela luz que emana de Deus, através da tua intercessão, Mãe Santíssima. Que assim permaneça o amor protegido, o afeto sincero, o compromisso resguardado. Que quem deseja ocupar um lugar que não é seu encontre outro caminho. Que as intenções de terceiros não nos afetem mais. Que o ciúme se transforme em cuidado equilibrado. Que a paz que vem do céu se estabeleça entre nós. Ó Santíssima Mãe, Senhora desatadora dos nós, e tu, Santo Anjo da Guarda, presença constante e silenciosa ao lado daquele que ora, escutai com atenção as palavras que nascem do íntimo de um homem que luta diariamente para proteger tudo que constrói com dedicação, perseverança e vigilância. Diante dos desafios que surgem com frequência, onde tantos buscam confundir, perturbar e destruir, venho clamar por auxílio na busca por sabedoria para administrar e ampliar os bens materiais que sustentam não apenas o corpo, mas também a paz de espírito e a segurança daqueles que vivem sob minha responsabilidade. Os caminhos nem sempre são claros. Existem desvios disfarçados de oportunidade, armadilhas montadas com aparência de vitória, atalhos que prometem facilidades, mas conduzem à perda. Há muitas vozes falando ao redor, conselhos duvidosos, sugestões que parecem vantajosas, mas carregam intenções distantes do bem. Por isso, implora-se por discernimento em cada decisão, lucidez diante das escolhas, clareza diante das dúvidas. Que nenhuma ação precipitada conduza ao desperdício, que nenhum passo mal calculado leve ao prejuízo, que nenhuma aliança feita sob aparência de amizade se transforme em instrumento de ruína. Senhora, olha para tudo que foi conquistado com suor, com persistência, com noites sem descanso. Há quem inveje o pouco que se tem, como se fosse muito, apenas porque não o possui. E há quem deseje tirar não para ter, mas para ver ruir. O pior inimigo não é aquele que fala alto, mas o que se esconde em silêncio, esperando a oportunidade certa para agir com dissimulação, plantando confusão, manipulando circunstâncias, tentando minar a confiança, sugerindo caminhos obscuros ou tramando por trás dos panos. Peço que a sabedoria venha como escudo. Que cada moeda, cada oportunidade, cada nova possibilidade de ganho seja cercada por proteção espiritual. Que nenhuma armadilha preparada por esse inimigo consiga acessar aquilo que pertence com justiça. Que seus olhos não alcancem, que suas palavras não convençam, que suas ações não frutifiquem. Que sua intenção de atingir por inveja ou por ódio fracasse antes mesmo de se aproximar. Que nenhuma brecha seja aberta para a entrada desse mal disfarçado. Que os contratos firmados estejam resguardados. Que os investimentos realizados sejam sustentados por decisões corretas. Que os acordos não sejam contaminados por ilusões. Que os negócios fechados não escondam intenções destrutivas. Que tudo aquilo que é lícito e fruto de dedicação seja mantido sob o olhar atento da Mãe que zela pelos que buscam agir com justiça. Anjo da guarda, que acompanha cada passo, guia as mãos no momento de calcular, de planejar, de investir, de administrar. Que nenhuma decisão seja tomada com ansiedade. Que a paciência esteja presente em cada escolha. Que os números sejam compreendidos com inteligência. Que o que se ganha seja guardado com responsabilidade. Que as despesas não ultrapassem os limites seguros.
Que o desejo por mais nunca seja maior do que o entendimento da realidade. Que as tentações do ganho fácil não ocupem espaço na mente. Que a ilusão de caminhos rápidos não destrua o que se ergueu com firmeza. Não se pede fartura vazia, nem riqueza sem propósito, mas sim equilíbrio para manter o que se conquista, direção segura para multiplicar com justiça, sabedoria para não desperdiçar, vigilância para não se deixar enganar. E, sobretudo, proteção contra aquele que deseja roubar, tomar, enfraquecer, drenar, inverter tudo aquilo que é abençoado. A quem se aproxime com palavras doces e gestos amigáveis, mas por trás esconde desejo ardente de posse, de domínio, de ruína. Que esse inimigo não encontre caminho. Que suas intenções sejam travadas. Que seu nome perca força diante da verdade. Que suas estratégias se embaraçem diante da luz da Mãe Celeste. Ó Nossa Senhora, esse inimigo se alimenta da raiva e da cobiça. Não aceita a prosperidade alheia. Não se alegra com a vitória do outro. Vibra com a possibilidade de queda. Comemora cada dificuldade, mesmo quando finge compaixão. Usa o disfarce da gentileza, mas trama pelas sombras. Inventa mentiras, cria divisões, planta dúvidas, semeia intrigas. Deseja falência, quer assistir à derrota. Que esse mal se afaste. Que sua influência desapareça. Que sua voz não seja ouvida. Que suas ações sejam contidas. Que seus passos sejam barrados por barreiras invisíveis levantadas pelo poder da oração. Anjo protetor, guarda cada chave, cada senha, cada contrato, cada transação. Acompanha cada reunião, cada conversa, cada decisão que envolve valor. Que nada fique desprotegido. Que nenhuma quantia seja desviada. Que nenhum dado seja vazado. Que nenhuma negociação seja traída. Que a estabilidade financeira permaneça segura. Que o nome e a integridade não sejam manchados. Que o patrimônio não seja afetado por acusações injustas. Que as portas certas se abram no momento oportuno, e as erradas permaneçam fechadas mesmo quando parecerem vantajosas. Não há desejo por ostentação, mas por dignidade. Não há ambição cega, mas desejo por segurança. Que o trabalho seja reconhecido de maneira justa. Que as oportunidades não sejam desperdiçadas. Que o mérito seja preservado. Que os frutos do labor sejam direcionados para o bem. Que o pão nunca falte à mesa. Que o teto esteja sempre garantido. Que os que dependem de mim não sofram escassez. Que os compromissos financeiros possam ser cumpridos com serenidade. Que o futuro não traga peso de dívidas, mas tranquilidade de estabilidade. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, vai até cada obstáculo que impede o avanço financeiro. Vai até cada palavra de maldição lançada contra a vida econômica deste homem. Vai até cada projeto interrompido, cada plano sabotado, cada dívida criada por engano, cada aliança mal escolhida. Que tudo isso perca poder. Que nada mais segure aquilo que é justo. Que nenhuma amarra feita por inveja, magia, maldição, palavras negativas ou pragas consiga prejudicar o fluxo da prosperidade. Que as armadilhas do inimigo sejam bloqueadas. Que tudo aquilo que ele tenta roubar seja cercado pela presença dos céus. Que o olhar permaneça firme. Que a mente esteja lúcida. Que o coração saiba distinguir o certo do duvidoso. Que os dias sejam produtivos. Que os frutos apareçam com consistência. Que o descanso não traga culpa, e que a atividade não traga exaustão. Que a organização esteja presente. Que a sabedoria ultrapasse os cálculos e alcance a intuição divina. Que as palavras do anjo sussurrem ao ouvido os melhores caminhos. Que nenhuma tentação externa venha tirar o foco. Que nada se perca por desatenção. Que nenhuma promessa falsa de lucro faça desviar a rota. Por fim, que a confiança não esteja em números, mas no que se vive com retidão. Que nenhuma ação deste inimigo destrua o que já foi edificado. Que ele não se alimente de nenhuma brecha deixada por descuido.
Que sua presença seja reconhecida mesmo quando estiver disfarçada. Que ele se afaste sem precisar confronto, sem precisar palavra. Que ele não tenha mais acesso. Que sua influência desapareça. E que a justiça de Deus vigie, silenciosa e firme, cada centavo, cada plano, cada resultado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.